Bom, pessoal, boa tarde a todos. Boa tarde, Miguel, João, Rogério, Ana Paula, Jonas, Eduardo, Marisa. Agradeço muito aí a disponibilidade de todos e é uma satisfação muito grande a gente fazer o nosso primeiro webinar pela BID Energy, tratando aí de fatos relacionados à Covid-19, especialmente os impactos que ela está causando em todas as áreas de concessão de todas as pequenas distribuidoras. E a gente sempre fala em pequenas distribuidoras, não necessariamente pelo tamanho, pelo conjunto de consumidores, mas sim por uma imposição legal, pelo tamanho justamente do volume que essas distribuidoras comercializam anualmente. Então, inicialmente, eu gostaria de passar a palavra a cada um de vocês para fazer uma saudação aos nossos participantes também que estão nos ouvindo. Estamos transmitindo também esse webinar diretamente para o Facebook e também para as nossas outras redes sociais. E eu acho que tem uma grande abrangência, uma importância bastante significativa, tudo que nós vamos tratar hoje, principalmente depois de ontem, de algumas deliberações da ANEEL, e é importante que todos coloquem aí a posição e os impactos que estão sofrendo. Então, eu vou iniciar aí pelo Miguel, para fazer a sua saudação aí, Miguel, da DME Poços de Caldas. Miguel, fica à vontade aí, vou passar a palavra posteriormente aí para todos, para que em 2 minutos aí façam um apanhado geral aí do que está acontecendo em sua área de concessão. Por favor, Miguel. Boa tarde a todos, né? Boa tarde aí o pessoal da Brademp que tá pela oportunidade que está nos dando de trazer essa discussão aqui, certo? Eu sou do DME, é uma concessionária que fica no sul de Minas Gerais, tem 78 mil consumidores e um mercado de 320 gigawatt-hora ano. Nós ainda somos uma empresa verticalizada, a gente gera aí 20% do que a gente distribui, certo? Fomos atingidos aí em cheio aí pela Covid, né? Ela causou transtornos de atendimento, transtornos administrativos. Uma das nossas maiores preocupações, né, aí é o caixa, que é o que eu acho que a gente vai discutir mais à frente, pelas distribuidoras estarem na ponta, então ela é o agente arrecadador de toda a cadeia dali para trás, e numa empresa pequena, quando você tem grandes consumidores dentro da sua área de concessão, uma inadimplência ali de 1, 2 consumidores, isso traz um risco adicional para a pequena distribuidora. Então é isso que a gente pretende tratar, né? Boa tarde a todos e obrigado pela oportunidade da BID aí. Maravilha, Miguel, muito obrigado. Vou passar uma sequência aqui, então, que aparece na minha tela aí. João da Eletrocar aí, por favor, João, fique à vontade aí, 2 minutos. Boa tarde, Leandro, boa tarde a todos. Sou João Pedroso, da Eletrocar, então, uma pequena concessionária aqui do norte do Rio Grande do Sul, atendemos a 7 municípios, né? Estamos bastante apreensivos aqui na empresa com relação, principalmente, à inadimplência, né? E que nos vai nos levar a atender os nossos compromissos, principalmente com compra de energia e compromissos intrasetoriais. Maravilha, João. Vamos lá, Rogério que representa aí a Mux Energia, né, Rogério? Seja bem-vindo aí e, por favor, a saudação sua inicial. Boa tarde a todos, colegas da Brademp. Boa tarde, Leandro. É um prazer estar com vocês e muito obrigado à BID pelo espaço. A Mux Energia tem 76 anos, é no norte do estado do Rio Grande do Sul, uma pequena empresa. Mas uma pequena empresa, se nós formos ver dentro da Brademp, a quantidade de prêmios que a Brademp ganha, o Eduardo junto sempre com nós, a Forcel, o Miguel, a Eletrocar esse ano, ver a qualidade dessas empresas quanto ao serviço. Isso tem que ser destacado sempre, né? A empresa foi fundada em 44 e, por ter energia, nós estávamos longe da capital. Isso foi o que ocasionou, ajudou bastante na emancipação do nosso município aqui.
A preocupação nossa nessa calamidade, uma das coisas mais preocupantes que o próprio Miguel falou antes é a inadimplência, né? Eu tenho acompanhado uma planilha, eu sempre chego a 7% no máximo, com cortes. E agora que nós estamos podendo, sem não ter o corte, né? Esses primeiros dias de abril já está com 15%. Isso é preocupante, né? Se tu for botar num volume, eu, na minha projeção, acho que vai chegar a 30%. E depois disso, tem uma coisa que eu sempre achei errado, né? A facilidade de troca de titularidade do consumidor. Isso, o cara está devendo 5 faturas, aí vem aqui, bota no nome do filho, bota no nome da esposa, e nós temos que, pela 414, tem que dar energia para eles. E a pendência fica sempre para concessionária. Isso é um problema sério que a gente tem, e eu sempre falo que a 414 nos obriga a isso, mas a gente tem que consertar isso, porque com a inadimplência subindo desse jeito, e o pessoal vem aqui só troca titularidade, essas pessoas malandras não vão nos facilitar em pagar, com certeza, e estão deixando crescer. Eu tenho notado aqui, dia por dia, a inadimplência está crescendo mesmo. Maravilha, Rogério. Muito obrigado. Vamos lá, Ana Paula, da Iguaçu Energia, sua saudação inicial aí. Oi, gente da live, né? Agora moderno, essa nova realidade que a gente está vivendo. Boa tarde a todos, em especial a BID aí pelo espaço, a nós pequenos, que não é tão fácil a gente ter um espaço para poder expor os problemas reais das pequenas distribuidoras. Agradeço bastante esse espaço, Leandro. Bem, a Iguaçu é uma pequena distribuidora, como as outras, fica no oeste de Santa Catarina. Nosso mercado é aproximadamente 200 mil. Temos 30 mil consumidores, 35 mil aproximadamente. E o Covid chegou aí, né, para mudar a história do mundo e não vai ser diferente no setor elétrico. O maior impacto que eu acho que a gente vai ter é a questão da redução da demanda e do consumo, na verdade. Eu acho que isso vai ter um impacto no setor elétrico enorme, vai mudar tudo aí e preparar para uma nova realidade da cadeia em si. Como os colegas já falaram, a distribuidora é a ponta, né? É a gente, eu sou diretora financeira, eu estou o dia inteiro no caixa, eu só vejo o caixa praticamente, envolvo nos outros problemas, óbvio, junto com os meus parceiros, diretores, o comercial, a engenharia, mas tudo operacionalmente a gente está conseguindo se reencontrar, mas o caixa é praticamente incontrolável por nós, né? Essa inadimplência, a gente não vai ter o que fazer, esses cortes que não vão poder. Concordo com o que o Rogério falou, das pessoas se alternarem e se aproveitarem de uma certa regulatório que dá as margens. E, então, o impacto específico na distribuidora, pontualmente, é a inadimplência e não poder cumprir os seus compromissos, né? E, obviamente, muito maior que isso, eu acho, é uma redução do consumo e a gente ter energia contratada e ter o problema da sobrecontratação, e aí vir um problema de cadeia, que eu acho que a gente pode abordar isso também, se vocês entenderem aí. Então, eu acho assim, que são os dois maiores impactos estruturais que a gente vai ter para ter que corrigir. O resto, acho que a gente pode discutir, tem muita coisa para se falar de que a gente está se reinventando, mas eu acho que esses pontos são os pontos estruturais que a gente realmente vai ter que se criar uma solução, tanto do ponto de vista da empresa, quanto do ponto de vista do setor, né? A ANEEL vai ter que intervir aí, como já teve medidas ontem também, mas eu acho que todo dia é um novo dia, uma nova luta, são coisas que estão acontecendo, a gente não sabe como vai ser, mas que o impacto já aconteceu para longo prazo, com essas atitudes que aconteceram no curto prazo, já é certo. Maravilha. Jonas também da Eletrocar aí. Jonas, sua saudação para a gente iniciar o nosso bate-papo. Acho que está bastante dinâmico e depois a gente vai tratar já de alguns assuntos pontuais aí, depois do Eduardo e da Marisa. Jonas, boa tarde.
Legal. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos aí. Leandro, parabéns pela iniciativa. O Rogério comentou que espera chegar a 30%. Nós já estamos em 30%. Nesses primeiros dias de abril, a gente já está sentindo o impacto de 30% na redução de entradas de faturas. Isso é dramático para nós aqui, por sermos pequenos e não ter um fluxo de caixa folgado, né? Já estamos projetando caixa para 60 dias aí, o nosso dinheiro provavelmente vai alcançar 56 dias e a gente está meio sem saber o que acontece, né? Tivemos um impacto aqui em Carazinho, na Eletrocar, de uma ação civil pública movida pela Defensoria Pública via judiciário, né, onde foi solicitado que não se faça a suspensão de fornecimento de nenhum consumidor, nenhuma classe, pelo período de 60 dias. Isso aconteceu alguns dias antes ali da promulgação da nova resolução da ANEEL. E, concomitante a isso, a Câmara de Vereadores aqui também editou um decreto proibindo a Eletrocar de suspender a energia por 180 dias de todos os consumidores. Não sei de que lado os caras estão, mas essa é a nossa realidade. Conseguimos derrubar, né, a medida da Câmara e estamos batalhando em cima da derrubada também da decisão da juíza aqui, e eu acho que vamos conseguir porque a decisão da mesma juíza com relação à Câmara foi positiva para nós, né? Mas estamos muito assustados com a alta inadimplência que a gente está enfrentando. Semana passada e essa semana a gente realizou cortes na área comercial, nos consumidores comerciais e industriais. Provavelmente na semana que vem eu vou fazer rural, mas o residencial está impactando muito forte. Maravilha, Jonas, muito obrigado. Eduardo, da Hidropan, Eduardo, você está com a palavra aí para suas saudações iniciais e já dá para perceber aí que já temos empresas aí, todas elas já estão com impactos, algumas, como o Rogério mencionou, esperando o impacto, e o Jonas já dizendo que esse impacto que o Rogério espera, ele já aconteceu. Vamos ver como é que está a nossa Hidropan lá de Panambi. Eduardo, por favor, boa tarde. Boa tarde, obrigado, Leandro, pelo espaço aí da BID aí de fazer esse encontro. Nós também estamos passando por muitas dificuldades aí. A gente teve a felicidade aí de realmente ter poucos casos de contaminação na nossa região aqui, né? Foram realmente poucos casos aqui na região noroeste, talvez influenciado pelo isolamento, enfim, por alta temperatura, enfim, a gente teve felicidade de ter poucos casos. Mas foi fortemente influenciado pela questão do decreto e a questão do isolamento, né? O nosso mercado ele é muito forte na questão industrial e as indústrias de imediato optaram por férias coletivas e demissões, né? E isso aí nos preocupa principalmente a médio e longo prazo, com a questão principalmente inadimplência. Num primeiro momento a gente tem observado assim a inadimplência não maior do que o normal, mas nos preocupa mais nos próximos meses, né, com essa questão da suspensão do fornecimento. A gente está adotando aí todas as práticas aí previstas na 878, está trabalhando com efetivo reduzido, não está fazendo atendimento presencial, enfim, chegamos a trabalhar aí com 30% do efetivo, né? Mais um tempo agora a gente vai ter que estudar outras formas, até quem sabe até de redução de turno de trabalho, enfim, algumas opções de homework também para o pessoal, alguns colegas que estão no grupo de risco, né? Mas a nossa preocupação é principalmente a inadimplência, né? E a pressão de caixa, naturalmente. A pressão de caixa num primeiro momento e no futuro a questão da redução de demanda, né?
a questão de revisão de contratos que vai ter que ser necessária, né? De que forma que vai ser feito, ainda a ANEEL não sinalizou quais os mecanismos aí de redução contratual, tanto no ACR, para quem tiver a distribuidora que tiver no mercado regulado ou tiver no ACL também vai ter que revisar acredito que vai ter que revisar seus contratos, né? E isso tudo é uma incógnita para a gente, né? Maravilha. Obrigado, Eduardo. Marisa, minha amiga da Nova Palma, queria dar boa tarde para você também aí e gostaria de ouvir aí as primeiras considerações suas aí da sua área de concessão, como é que está, as dificuldades e o que está acontecendo lá agora com essa Covid-19 aí. Boa tarde, Marisa. Boa tarde a todos. Olha, primeiramente, eu faria uma reflexão aqui com os colegas presentes. Ouvindo o relato do Rogério, e mais o que as outras pessoas falaram, o pessoal lá de Carazinho, o Jonas, né, e o que ocorre? Nesse momento, eu acho que nós, distribuidoras, eu já venho pensando nisso, e eu peço aqui para a Ana Paula também, vamos ver se ela está na sintonia do meu raciocínio. O que nós passamos ultimamente? Ficamos praticamente um ano lutando com todo aquele problema que nós tínhamos relacionado com a microgeração, com a ameaça da microgeração, como é que as empresas iam se comportar, como é que seria o nosso futuro, naquela instabilidade toda. Ninguém imaginava que nós seríamos acometidos por essa onda, por essa tragédia mundial que foi o Covid-19. E nesse momento, depois de tudo que nós passamos, fazendo um relato do ano passado, o que a gente assistiu, tanto no Congresso Nacional, por parte dos deputados, e pela própria sociedade, os ataques no sentido de que, digamos, as distribuidoras que nós somos, o que estamos na linha de frente com o consumidor, prestando um excelente trabalho, estou falando com relação às pequenas distribuidoras que nós somos do grupo, o consumidor ele não tem a nitidez do que é, o que nós representamos. Nós estamos, eu, Nova Palma Energia, e vocês com as distribuidoras de vocês, cada um de vocês, nós somos o quê? Um mero prestador de serviço. Mas quando chega a conta na casa do nosso cliente, é como se eles não têm, pelo desconhecimento, eles não têm noção que aquela conta que chega na casa deles, 82% é repasse. Nós, concessionários, temos que repassar esse valor, sejam encargos, tributos, compra de energia. O que fica pelo nosso serviço é aquele valor que todo mundo tem aí dentro das suas tarifas. Dito isso, eu digo o seguinte: no momento em que a sociedade vai e parte para uma ação civil aí por parte da promotoria, a Câmara de Vereadores, e simplesmente vem, vamos tomar o caso de Carazinho, a Eletrocar está proibida de efetuar o corte. Muito bem. Como é que a Eletrocar, que é uma prestadora de serviço, e fica com apenas 18% do custo de uma tarifa, vai fazer a gestão do seu fluxo? Eu acho que essa é a pergunta, e também se tratando de governo do Estado, né, os colegas aí que participaram do call que nós temos aí, ainda não está decidido, como é que o governo vai proceder com relação ao ICM, que é tão representativo aqui no estado do Rio Grande do Sul, é 30% que nós pagamos, que recolhemos, né, nas nossas contas de energia. Como vai ficar isso? Então, eu acho que esse questionamento, ele é muito relevante. De que forma a gente pode, digamos, não seria um apelo, mas que a sociedade viesse a ter essa clareza do que efetivamente
uma concessão de distribuição representa aonde ela está inserida. Eu deixo aqui, e eu a minha situação não é diferente das dos demais colegas. Embora cada concessão tenha as suas especificidades de mercado, eu entendo que nós também vamos para uma roleta russa e não sabemos qual é o grau de inadimplência que nós vamos enfrentar. O problema está aí e a gente não sabe efetivamente que estamos tomando decisões em termos de redução de horário de jornada, isso tudo a gente está fazendo dentro do que é possível, mas há uma insegurança muito grande. Não sabemos o que vem pela frente, até mesmo porque a gente não sabe quanto tempo vai durar essa pandemia e como é que vai se comportar, porque tudo é um reflexo, né, do mercado. Eu não tenho muita indústria dentro da minha área de concessão, é mais residencial, comércio e rural, mas a gente efetivamente não sabe. Maravilha. Bom, a gente está percebendo aí, inicialmente, que um dos grandes problemas, se não o maior deles, né, é exatamente a inadimplência, né, que por um ato do poder concedente, aí nós percebemos que alguns cortes eles não podem ser realizados durante um determinado período de tempo. Além disso, todas as distribuidoras têm uma necessidade de efetuar, tem uma obrigação de efetuar os pagamentos, né, da energia consumida, da energia adquirida nos leilões e tudo mais. Depois dessa primeira rodada, eu gostaria até mesmo de deixar aberto para que os nossos ouvintes, os nossos participantes também, se tiverem interesse em fazer questionamentos para todos os nossos panelistas, que fiquem à vontade, podem fazer os questionamentos, todos eles estão vendo o nosso chat, então, se alguém tiver algum questionamento, por favor, enderece a quem for, e aí a gente vai tentar esclarecer esse aspecto. Voltando à nossa Covid, eu vou questionar agora, vou deixar livre, inclusive, para falar, e como a gente está com 7 pessoas aí, para ser o mais objetivo possível, ontem nós tivemos aí uma deliberação da ANEEL, em que ela liberou cerca de 2 bilhões de reais do fundo disponível para o mercado regulado, cerca de 1 bilhão e 400, e o restante para o mercado livre. E também teve uma outra alteração também, é a declaração para o MVE, que nós passamos então para 30%, que inicialmente pela resolução, pela última alteração da 833 era de 15%, e agora ela passou para 30% a declaração de disponibilidade dos últimos 12 meses. Eu gostaria de saber dos senhores, então, inicialmente, se com essa situação toda da inadimplência, né, aliado também à redução do consumo, que vai ocasionar naturalmente uma exposição involuntária positiva, ou seja, nós vamos ter uma sobrecontratação de todas as distribuidoras num volume maior do que aquele regulatoriamente admitido a ingressar na tarifa, a ser considerado na tarifa. Como é que cada uma das empresas imagina que isso deve ser tratado? Então, eu vou tá disponível aí, fiquem à vontade aí para inicialmente debater esse tema que eu acho que é extremamente importante nesse momento. Miguel, tudo bem? Voltando aqui, que eu acho que a gente deve trazer para o tema aqui, né, o tema do corte, só para a gente fechar, eu acho que a medida da ANEEL, a gente pode parecer aqui que a gente não gosta do corte, mas a medida da ANEEL eu entendo que foi muito adequada, tá? 3 meses, não dá para, seria desumano manter pessoas em casa sem energia elétrica. Você é obrigado a ficar dentro da sua casa, a pessoa já está sem o que fazer, pessoas autônomas, e a gente sabe que eles vendem, entre aspas, o almoço para pagar a janta, e aí no mês que vem, fica em casa sem luz. Agora, como a gente vai resolver isso é a grande questão que eu acho que a gente precisa trazer para cá. Vai ter inadimplência e tal, e como a gente vai resolver esse problema, mas que eu entendo que da parte humana foi acertada a decisão da ANEEL. Tá? É só isso que eu queria registrar. E aí, aproveitando o gancho, eu acho que as pequenas distribuidoras, elas
o maior risco que elas têm agora, ele é regulatório. Isso que o Leandro acabou de dizer. Esse regulamento de ontem, ele trouxe 2 bilhões para o setor elétrico, certo? Mas nós sabemos que as concessionárias que vão receber esse valor são aquelas que estão na CCE. Na própria Abrademp, eu acho que não tem nenhum representante aqui, nós temos pessoas que não estão representadas na CCE, que ainda estão na supridora. Ou seja, essas pessoas, estou usando esse como exemplo, a gente conhece outros momentos, tiveram outros exemplos. Então, como elas estão na supridora, e eu li na nota técnica, que esse dinheiro foi, e será, ou pelo jeito já caiu na conta, foi dividido pelo mercado cativo da distribuidora, últimos 12 meses, a média, quem está na supridora foi a supridora que recebeu. Então, ou seja, foi feito um regulamento que acabou não atendendo a todas as distribuidoras. Esse é o maior risco que eu vejo. Quando a ANEEL está regulando, ela regula por um geral, certo? E a gente que é menor e que precisa de alguma exceção, eu não sei se houve exceção, tá? Eu estou imaginando que as concessionárias menores, que diferente das que estão aqui representadas, não estão na CCE, não vão fazer parte desse bolo. Então, no primeiro momento, a regulação já não acerta para todo mundo. Esse é o risco que a gente corre, porque a gente é desigual, a gente é menor e muitas vezes a regulação não acerta para a gente. Aí eu já vou fechar aqui, sobre passar o MVE de 15 para 30, eu acho importante. O DME já tem uma sobra muito significativa e com a queda do seu mercado vai ter uma queda ainda maior, vai ter uma sobra muito maior, mas no momento que a gente teve um período hidrológico, pelo menos nas cabeceiras, aí onde tem reservatório, a PLD está no chão, certo? Quando eu levo essa energia para o MVE, muito difícil de eu conseguir fazer uma venda que eu empate próximo do meu mix de compra. Então, eu não vejo essa mudança de 15 para 30 como uma salvação muito significativa para uma sobra de energia, tá? Era isso que eu tinha para dizer. Obrigado, Miguel. Rogério, o que vocês têm pensado aí da Muxfeld aí? Você disse que hoje está em cerca de 15%, imaginando chegar a 30%, e com essa situação toda aí, considerando já o comentário que a Eletrocar fez, que já chegou a 30%, isso assusta inicialmente ou de alguma maneira até vocês já estão preparados com isso? Como é que está a situação da Muxfeld aí? E quais as expectativas e do que pode ser feito aí para minimizar esse impacto todo na área de concessão e, obviamente, nas tarifas também? Só retomar ali, o Miguel falou, a atitude da ANEEL humanitária é ótima, né? Até assim, ó, na minuta que é passada na TV, a primeira minuta no artigo 1 ali, ela fala de 90 dias, né? Podendo o prazo ser prorrogado enquanto perdurar o estado de calamidade pública. Mas se tu for pegar a resolução, a 878, né? No artigo 1 ali, as medidas previstas nessa resolução poderão ser reavaliadas a qualquer tempo. Então, houve uma divulgação da minuta e foi deixado a normativa, a resolução que foi aprovada fora. Então, eu acho que tem que ter um pouquinho de cautela aí, porque a resolução, a qualquer hora, como está escrita, que foi aprovada em reunião, foi falado 90 dias na minuta, mas não foi aprovado porque não saiu, né, na resolução. Então, acho que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Eu acho que foi uma coisa muito certa, pelo lado humano, mas como o nosso país é um país muito de malandro, né, a lei do Gerson sempre me preocupa, né, eu acho que dentro das pessoas que merecem, tem um malandro, aquele que se aproveita, que tem cortes lá em janeiro, né, a gente corta 45 dias, né, assim, não é um corte das contas de agora, né, do Covid. Então, é isso que tem que dar uma separada do joio do trigo, sabe? Por isso que quando eu falei antes ali, talvez o Miguel entendeu de uma forma diferente. Não sou contra a atitude da ANEEL. Acho que foi bem pensado. Mas é que junto, né, junto com esse crescimento, porque a redução do consumo é uma coisa certa já. Eu peguei uma indústria, uma grande consumidora minha, e tirei aqui, fiz a média, já caiu 15% esse mês. Né? Então, vai haver uma perda de consumo. Então, o faturamento vai cair.
e, além disso, não vai entrar dinheiro no caixa. As empresas que estão preparadas, que têm uma reserva, tudo bem, mas aquela que não está preparada para isso, vai passar dificuldades. Eu acho que há 2 pesos, 2 medidas. Mas sempre, eu acho que a empresa presta um bom serviço. E a maioria da Brademp, se tu vai ver os índices de satisfação do cliente, são ótimos. Se tu pegar e ver que a gente presta um serviço de qualidade e daí na hora de receber a continha não recebe, é até uma injustiça com a própria empresa. Mas, por outro lado, eu acho o seguinte, isso vai nos abalar não para agora, para esse mês. Nós vamos levar um ano de 2019, o ano de 2019 não terminou ainda. Se nós ver, tem muita coisa que nós brigamos o ano inteiro passado que está pendurado ainda. Não foi, está lá na Câmara para ser votado e não foi votado. E o ano 2019 não terminou. E 2020 nem começou ainda, né? Já temos pau de toda forma. A gente leva de um jeito, leva de outro. Eu acho que essa maneira que estão, né, fazendo as coisas, que nem o Miguel falou ali, eu acho que não vai ser a salvação. Porque quem está fora do Mercado Livre, e no nosso grupo tem alguns fora, não vai receber esse dinheiro de ontem. E isso é uma preocupação, porque a supridora vai receber por ele, né? Eu acho que o Miguel foi muito fundo nesse ponto, e é uma preocupação muito grande. Maravilha, Rogério. Gostaria até de fazer uma menção aqui de uma mensagem de um dos nossos participantes, é o Kleber Boazzi. Kleber Boazzi, ele comenta que é importante dizer que é preciso ter comprador para o MVE. No cenário em que todos estão com sobra, não parece uma ação que surta efeito. De fato, é um comentário bastante pertinente, porque aumentando a oferta, se não há procura, se não há demanda, de fato, pode ser que não resolva absolutamente nada. Ana Paula, como é que está a situação da Iguaçu Energia aí, Ana Paula? Seus comentários a respeito de tudo isso, principalmente na questão da inadimplência, né? Que obviamente ela deve aumentar, como está aumentando em todas as áreas de concessão das demais distribuidoras, e também a redução do consumo. É importante a gente lembrar que todos esses atos, e aí falando especificamente, óbvio, da Covid, nós temos um mês de março incompleto com todas as medidas que foram tomadas. Ele não é um mês completo, não é um mês inteiro. Então, nosso primeiro mês que nós vamos ver realmente o impacto efetivo, eu acredito que seja o mês de abril. Não sei se eu estou certo ou não, até a Ana Paula e os demais podem me corrigir, mas eu acredito que o mês de abril é onde a gente vai ter um panorama efetivo, né, de um mês completo, de qual vai ser a redução do consumo e também da inadimplência. E até porque no estado de Santa Catarina a gente sabe que teve umas medidas um pouco mais duras no combate a isso, inclusive com alguns municípios declarando inclusive estado de calamidade pública e também fechando muitas entradas. Então eu acredito que seja isso. Então, Ana Paula, eu não sei se é essa a situação da Iguaçu, mas de repente você pode esclarecer para a gente aí, para todo mundo que está nos acompanhando. Bem, a Iguaçu não é diferente, né? Acho que é um cenário nacional. Agora, o impacto nas pequenas, ele é muito significativo por conta da situação de caixa mesmo, né? A gente não tem escala, a gente tem um perfil, a maioria, com mais residencial, comercial e rural mesmo, né? É o que a Marisa colocou. Na Iguaçu a gente tem indústria, só que a maioria das nossas indústrias estão no livre, então o consumo deles de energia não impacta o nosso mercado. O que vai impactar é a redução do que está fechado mesmo, que é serviço, comércio. Então, inadimplência, o nosso número, Jonas, para você ter uma ideia, está em 26%, né? Então, o nosso número também está impactante. O nosso diretor comercial fica 24 horas em cima disso. Falando especificamente sobre a resolução lá 878, que vocês comentaram, acho importante a gente ressaltar mesmo, que a Iguaçu também entende que foi uma decisão certa da ANEEL. A gente entende o cenário. Só que a ANEEL deixou bem claro lá que é residencial e serviço essencial. E a gente está vendo que todos os outros estão se aproveitando de uma situação para
ficar nisso mesmo, porque o impacto dos 26%, 30%, né, ele está acontecendo porque outras classes também estão entrando na inadimplência, aproveitando a onda, né, essa onda de cenário, porque hoje tudo virou desculpa, né? Na CNN, outro dia, anteontem, eu estava vendo uma entrevista e ela falou, uma entrevistadora lá estava falando que, infelizmente, está aparecendo aqui oportunista, né, para todos os seus problemas colocar na culpa do Covid. Então, tudo virou culpa do Covid. Então, não pago nada por conta do Covid. Então, é muito difícil. Santa Catarina foi o primeiro estado a decretar a quarentena, né? Nós começamos lá, vocês lembram que no grupo eu coloquei, gente, fechou todas as agências, fiquei desesperada naquele dia. Nós começamos no dia 18 de março, já com tudo fechado, então o impacto para nós foi grande, não foi na terceira semana, foi na segunda já. E dia 17 já estava fechado, agência, tudo, a gente não conseguia, ninguém pagava a conta, não tinha... Naquele primeiro início, que nem tinha posição da ANEEL ainda, as pessoas não tinham nem onde ir, então estava tudo fechado. Algumas cidades nossas, municípios, a cidade fechou a porta, vamos dizer, da cidade, não podia nem transitar de uma cidade para outra, ficou tudo efetivamente muito fechado, proibiu o transporte público, as pessoas não tinham como ir trabalhar, então foi uma loucura, a gente teve que se reinventar mesmo. Mas, assim, tudo, no final das contas, aconteceu, deu certo, né? A gente acomodou as pessoas trabalhando home office, reorganizamos todas as nossas estruturas, mas eu acho que isso, como eu disse, e concordo com a Marisa lá, quando ela citou, os problemas nossos são estruturais. A gente já vinha sofrendo o impacto dos contratos de energia que nós tínhamos, sejam eles de cativos ou né, com a supridora, no caso, ou no livre, como nós, com volumes de contratos que já estavam sofrendo com o GD. Então, a gente já estava tendo impacto do GD significativo. A nossa luta já é de longa data, que a gente já vem discutindo, que a gente ia ter esse problema de sobrecontratação. Agora, com essa redução de consumo, que assim, é óbvio que a gente vai ter o número certo, mas já está se falando aí no setor que só o impacto dos 10 dias lá, 18 dias mais ou menos de março, que teve estados que teve, que não teve, que o Brasil vai chegar a 8% também, entendeu? Essa conta ainda não está exata aí, porque ainda não soltou todos os números de forma oficial, mas estão esperando o mês de abril para oficializar isso. Eu tenho certeza que esses números vão ser bem impactantes, deve voltar alguma coisa aí, o próprio estado de Santa Catarina já está voltando atrás, porque começou antes as decisões, mas eu entendo assim, vai ter uma solução, ter que ter uma solução estrutural da ANEEL, porque eu concordo com o nosso participante aí que falou que precisa ter comprador para MVE, não é assim. Então, o preço vai ser problema, porque não vai resolver o problema de caixa da distribuidora, então não adianta eu comprar por menos do mix, né? Ter um problema aí com esse volume, não vai resolver. E depois pode até não ter comprador para essa energia. Então, acredito que é válido. A questão do repasse, eu acho que é importante usar os fundos de reserva, sim, mas essa conta vai voltar. Então, assim, o cenário, como o Rogério colocou, o problema não é só de curtíssimo prazo. O problema de curto prazo nós já estamos sofrendo antes do Covid. A gente já tinha problemas de caixa no setor elétrico para as pequenas por conta do GD. Para vocês terem uma ideia, a Iguaçu especificamente já tem na sua área de concessão mais de 10% de GD. É muita coisa, vocês entenderam? A gente já vem sobre... Quando a gente foi lá na ANEEL, naquela última reunião, ano passado, nós estávamos já com 6 e pouco. Agora nós já passamos dos 10. Então, assim, os impactos eles vão continuar ocorrendo, mas vai ter que ter uma solução estrutural, porque como a gente vai reduzir o consumo, não vai ter para onde vender essa energia, as cadeias, eu vou ter que repassar isso, seja via bilateral com os contratos que a gente tem, ou seja, uma solução estrutural da ANEEL. E essa conta ou vai vir na tarifa de energia para o cativo, que é sempre o que, no final das contas, que paga, né? Porque discute-se tudo quanto é forma aí de solução agora, tira isso, tira aquilo, suspende, não paga, tal. Mas, no final, estão se falando lá, ainda não foi aprovado, né, a cláusula lá de colocar, a ANEEL não está querendo, mas é a cláusula de colocar que a distribuidora tem direito ao equilíbrio econômico, colocar isso
na lei, né? Na medida provisória, não só que tem isso nos nossos contratos de concessão. Então, assim, está tendo essa discussão, vai ter que ter solução, e essa conta vai chegar ou via imposto ou via conta de luz. Ou vai ver CDE ou tarifa direta. Então, assim, infelizmente, vai ser um problema estrutural do país, né? A economia vai sofrer e essa conta vai chegar, não vai chegar agora, provavelmente não vai ser em 2020, mas o país vai pagar essa conta, infelizmente, dessa situação toda, mas é um cenário que se aproxima, que a gente está vendo, já é realidade nas distribuidoras, que é a ponta que começa, mas essa cadeia, se continuar, vai chegar até no gerador. Maravilha, Marisa. E a sua visão a respeito aí, Marisa, ela comunga com o entendimento aí de todos aí, da Ana Paula, do Rogério e do Miguel? Como é que está lá na Nova Palma lá? Olha, eu vou falar um negócio para ti, Leandro. Eu venho sofrendo há 7 anos. Só no ano passado, em dezembro, eu paguei mais de 400 mil de indicadores. Falando isso, eu digo para... Isso não tem a ver comigo. É uma obra de transmissão que era para ficar pronta em 2013 e efetivamente entrou em operação agora em 2020. E com isso, deu um transtorno para nós sem precedente. Transtorno de pagar equipamentos, né, com danos elétricos, muitos danos elétricos. Esse rombo, esse valor todo desses indicadores que nós tivemos que pagar, que a gente não tem absolutamente nada a ver com isso. Porque o que a ANEEL fez? Demorou 7 anos para essa obra ficar pronta. A ANEEL não fez uma, digamos assim, eu acredito que 3 anos que não entregaram a obra, tinha que ter sido suspenso o contrato com essa empreiteira que ganhou a licitação. E nós que estamos lá na ponta, o consumidor não quer saber. É a Nova Palma Energia que está sucateada, que não está fazendo investimento. Dito isso, todos esses problemas que nós, se tu somar todos os indicadores que nós pagamos ao longo do ano, mas nesse ano a gente até recuperou o fluxo de caixa, porque nós gastamos muito com o negócio do mercado que tivemos que pagar, que vinham aqueles valores astronômicos, né? Por conta do risco hidrológico. Esse ano nos reequilibramos, mas eu já estou comprometida com a aquisição de uma subestação. Eu até quero saber, eu quero que os colegas me digam aonde que eu vou buscar dinheiro barato, porque efetivamente não sei, já estou comprometida com esse investimento e agora vem esse talagaço de que a gente não sabe, é um futuro incerto. Mesmo que se tome todas as medidas, a gente está numa campanha acirrada para débito em conta, que o débito em conta vai nos garantir de uma certa forma, porque as pessoas que têm mais idade, realmente, elas têm dificuldade de sair, elas estão em casa, elas têm dificuldade de sair para a rua para pagar suas contas de energia. Então, nós focamos muito nessa parte, falando direto com os bancos para mandar mala direta, para ver se a gente tenta aumentar o nosso débito em conta. Isso é uma segurança, porque tem cidades que têm muitos aposentados, muitos professores, funcionários públicos, que isso dá uma certa, digamos, garantia. São aquelas pessoas que podem contar com seus salários e que, obviamente, podem contar com o pagamento da conta, se quiserem, né, Rogério? Porque, como tu disseste, tem muito malandro e que o cara sabe que tem 3 meses que não vai interromper o fornecimento, não vai pagar, vai dar prioridade para outras coisas. E a gente também está deixando muito claro que o não pagamento acarreta em juros e multas. Que o juro e multa, não sei nem se vamos conseguir cobrar isso. A gente não sabe também, não sei se ficou determinado que não vão cobrar, se vão cobrar, se não vão cobrar, não sei como é que está isso. Tá bom, Marisa. Realmente, assim, além dos problemas naturais que todas as concessionárias têm de todas as ordens, como você mesmo está relatando, ainda nós temos esse agora que, obviamente, não foi ocasionado por nenhuma concessionária e também por nenhum dos consumidores, né? O caso da Hidropan, Eduardo, como é que está o caso da Hidropan aí
em Panambi aí, Eduardo? Pode compartilhar conosco aí como é que vocês estão imaginando, até onde vai chegar o maior dos problemas de vocês aí, tanto em inadimplência quanto em redução de consumo? Bom, a questão que nem a Marisa estava falando agora, a questão de investimento, né? Uma das primeiras medidas aí que a gente está pensando é postergar ao máximo todos os investimentos, né? E para tentar preservar ao máximo a gestão de caixa, né? O equilíbrio de caixa. Então, isso a gente enxerga como uma dupla penalidade, porque a gente está no penúltimo ano do ciclo tarifário, né? Então, normalmente, o último ano, no que vem, vai ser o ano de maior investimento da empresa em ativos, né? Para incrementar na base sem incrementar na base regulatória. E com essa redução de mercado, redução de receita, dificuldade de caixa desse ano, se nós tivermos impactos grandes como estão previstos, como aconteceram aí em outros países, essa questão do investimento, especialmente para o ano que vem, eu acredito que vai ser seriamente comprometido, né? Mas o que mais nos preocupa também é a questão regulatória, como o Miguel e a Ana falaram, a questão da redução de mercado, a questão de revisão de contratos. E a ANEEL tem se mostrado, ela publicou hoje um artigo, inclusive tem um artigo aí na canal falando que ela é muito restritiva à questão de revisão de contratos. Sempre foi, até porque é um pilar desse modelo. E ele vai trazer muita dificuldade. Para nós, o Miguel tem razão, a gente ficou de fora aí do fundo setorial, do fundo de reserva da CCE, né? A gente está no mercado regulado, vai entrar com uma demanda na ANEEL para que a gente seja atendido proporcionalmente à nossa carga do fundo que foi recebido pela supridora, né? E o que tá aparecendo muito aí e tá tomando força no mercado é a criação da nova conta CR, a semelhante que foi feita lá em 2014, né? Já estão se conversando aí um pool de banco via BNDES, enfim, criar um grande empréstimo aí na ordem de 17 bilhões para socorrer as distribuidoras. Isso pode nos ajudar, talvez, num curto prazo. Mas aí, na linha que a Ana estava falando, né, você vai ter um aumento tarifário de novo. E logo ali adiante a gente vai entrar num novo ciclo vicioso. A tarifa aumenta, a GD fica mais viável, a questão da migração para o Mercado Livre, a gente já tem aí, já teve redução de demanda para migração para o Mercado Livre esse ano, tem mais uma redução ano que vem, quer dizer, a gente vai entrar num período de grande migração, com certeza, esse ano com preços baixos na CL e com a redução de demanda. E aí uma pressão no mercado regulado, pressões do tipo uma nova conta CR, vai ser jogada para a tarifa. Essa questão de subsidiar integralmente a conta do baixa renda, vai ser custeado pela CDE, vai ter uma elevação da CDE novamente. E aí vai se criando um ciclo vicioso em que praticamente assim principalmente na pequena empresa, ela vai ficar com um segmento do mercado regulado tão pequeno e pressionado por uma tarifa alta, né? Eu acredito que a ANEEL ela vai ter que haver uma reforma do modelo, ela vai ter que reavaliar essa questão de renegociação de contratos. A renegociação de contratos ela vai ter uma pressão forte sobre a tarifa elevada, principalmente no ACR. A questão de preço da renegociação de contratos com as geradoras, né? Isso vai ser muito difícil, né? A renegociação, que é um assunto aqui que está nos preocupando, a questão de pedidos de empresas aí querendo redução de demanda, né? Então, a empresa vai lá, pede férias, faz férias coletivas,
e diz que isso é força maior por conta do Covid. Não, no nosso entendimento não é. E a redução de demanda deve obedecer a 414. Agora, se o mercado tiver uma regulamentação aí que permita uma redução de montantes em toda a cadeia, né, as transmissoras também vão ter um problema enorme, quer dizer, então a distribuidora está só na ponta, né? Então qualquer alteração desse tripé aí, tarifa, preço em contrato e montante de uso, aí ele vai interferir com certeza em toda a cadeia, vai necessitar uma intervenção forte, não só da ANEEL, como do próprio Ministério. Há de se ressuscitar aí a CP 33, enfim, e tentar buscar um grande acordo. Até porque, dentro do que a Ana estava colocando, eu espero sinceramente que haja uma solução estrutural, né? Estrutural para toda a cadeia. Porque à medida que você tiver conflitos bilaterais entre clientes, entre agentes, ele vai causar uma judicialização, primeiro nas câmaras de arbitragem, depois na justiça, que são soluções muito mais difíceis, sobretudo para pequenas distribuidoras. Maravilha. Obrigado, Eduardo. João e Jonas, eu vou dividir o microfone com vocês aí, porque a gente percebe que, primeiro, vocês dois são da Eletrocar ali, da Eletrocar lá de Carazinho, né? E a gente pode perceber aí que vocês estão um pouco mais adiantados aí, principalmente na inadimplência, né? Comparando com todos os outros, não que nos outros não vão ocorrer e que também a de vocês não vai diminuir ou não vai aumentar. Mas é preocupante também isso pelo lado da Eletrocar aí, João e Jonas. Fica com vocês agora. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão, eu vou ressaltar as palavras da Ana e do Eduardo com relação à revisão estrutural do modelo, porque a questão de sobrecontratação e também dos custos e revisão dos custos de custe, que nem o Eduardo falou, é uma coisa que está nos preocupando também. Mas cabe lembrar que o diretor, na reunião que aprovou a resolução 878, o diretor, o André Pepitone, comentou que esse assunto ia ser tratado numa próxima reunião da ANEEL. Eu acredito que eles já estejam revisando essa questão dos custos e dos custos, né? Agora, o Jonas pode falar um pouco com a questão tributária que está nos afetando bastante, a questão do ICM, principalmente, a questão de pagar pelo faturado e não pelo arrecadado, né? A gente teve uma reunião agora há poucos dias aí, inclusive envolvendo o pessoal da CPFL, né? A gente precisa buscar algumas outras alternativas que envolvam mais entes. Eu acho que a gente ficar só as distribuidoras arcando com esse custo não vai se sustentar. Nós aqui no Rio Grande do Sul, a gente sabe da crise econômica que todo o estado está vivendo, atrasos de pagamento do funcionalismo público e tudo mais, e a gente sabe que vai ser difícil uma negociação com eles nesse sentido. Porém, a gente precisa que eles também entendam que agora é a hora de todo mundo se ajudar, né? E o Estado vai precisar efetivamente dar a contrapartida dele. Hoje a gente está cobrando uma alíquota de ICMS majorado sobre as tarifas de energia elétrica e a gente não tem sinalização alguma por parte do governo do Estado de retroagir essa majoração, que já seria alguma coisa viável para o consumidor. Já pensando nessa questão também que o próprio Miguel falou, a questão humanitária agora. A gente não pode estar cobrando uma alíquota de ICMS cheia num momento desse. E a gente não tem sinalização alguma por parte do Estado. Como a Marisa também falou, 82% da nossa renda, da nossa receita, do nosso faturamento, ele é só pega e repasse. Então, quer dizer, como que eu vou repassar para o Estado
25%, que é mais ou menos o que eu tenho que repassar para o nosso estado aqui, 25% do meu faturamento repassar para o estado, se eu não conseguir cobrar o consumidor, né? Da onde vai sair esse dinheiro? Quem vai financiar para as distribuidoras esse valor? Isso que a gente não está tendo ainda a ideia de como o Estado vai fazer para nos ajudar. E o Estado vai precisar tomar partido nessa questão, sim. Se não for dessa forma, o ICMS é o nosso principal impacto hoje na saída de caixa, acredito que falo por todas as outras distribuidoras também, é o valor do ICMS, né? Representa hoje 25% do nosso faturamento. Então, se nós já estamos com 30% de inadimplência, não seria justo, talvez, o Estado dar a contrapartida, reduzindo a alíquota do ICMS, achando outra forma das empresas poderem repassar esse valor para o Estado, ou proporcional, ou talvez, então, um diferimento de uma parte do ICMS devido. Talvez seja uma alternativa. A gente consegue perceber em tudo isso que a gente está discutindo que essa Covid-19, ela não somente potencializou os problemas que já existiam antes, como também causou novos problemas para a gente ter que resolver no decorrer do tempo. E como bem colocado, nós estamos falando aqui, já falamos em problemas relacionados ao direito do consumidor, ao direito civil, já falamos também em problemas relacionados ao regulatório do poder concedente, e agora também a gente já está falando em problemas tributários também, que tudo isso vem ocasionando, porque, obviamente, se de um lado a distribuidora não vai arrecadar o recurso suficiente proveniente das faturas e ela vai ter que desembolsar para o pagamento dos tributos, isso gera um problema que vai requerer, sim, do poder concedente e de todas as esferas dos órgãos públicos, seja federal, estadual e municipal, a compreensão e uma tentativa de resolver. Tanto é agora que um dos nossos participantes aí, o Roberto Coutinho, ele fez uma postagem aqui para todos os painelistas e também para todos os participantes, né? Falando que entendo que está muito claro que as distribuidoras terão que se reinventar em um novo modelo de negócios que envolva todo o poder dos dados e do relacionamento direto que tem com o cliente, pois, por mais esdrúxulo que possa parecer, as que insistirem em ser empresas de energia estarão fadadas a falecer. Infelizmente, também isso tudo é um projeto de longo prazo, e o que temos é um problema de curtíssimo prazo. De fato, a gente tem um problema realmente de curto prazo que precisa ser resolvido, e a ANEEL está tentando agir de alguma forma. A gente já passou aqui, só para vocês terem uma ideia, já passamos de 1 hora, aí temos um bate-papo bastante de nível elevado, né? E a gente consegue perceber que há um interesse não somente dos participantes, mas também de todas as distribuidoras em resolver esse problema. E aí agora vem o que segue a nossa discussão. Quanto tempo, tá? Porque eu acho que este é o grande problema que nós temos hoje com todo esse problema, é de saber qual é o tempo que tudo isso vai demorar. Alguns estados eles já estão flexibilizando o comércio. Alguns outros permanecem do jeito que está ou até estão endurecendo. Hoje mesmo eu vi, ontem na verdade, que o estado de Santa Catarina, por exemplo, ele já liberou algumas atividades, o estado do Rio Grande do Sul também, o estado de São Paulo e Rio de Janeiro, eles continuam da forma que estavam, com bastante restrição e até pensando em aumentar algumas. E aí eu pergunto agora, quando ou quanto de prazo nós temos ainda pela frente até que as distribuidoras, principalmente as pequenas, que a gente percebe que o impacto é muito maior do que nas empresas maiores, com volume de venda de energia maior, conseguem se sustentar e sustentar as suas obrigações, principalmente fazendo um fornecimento de energia adequado, seguro e contínuo para todos os consumidores. Vamos começar então agora pelas nossas damas aí da nossa transmissão aí. Vamos começar pela Marisa. Marisa, o que você acha? Quanto tempo a Nova Palma aí, diante de todo esse cenário, consegue ainda prestar aquele grande serviço de qualidade que ela sempre prestou? Olha, você estava falando e eu estava aqui assimilando e pensando no aditivo contratual que eu assinei
com a ANEEL, que quando falta dinheiro numa distribuidora, é o acionista que tem que dar o aporte. E uma empresa, ela não tem como, se tu não tem dinheiro, tu vai ter que socorrer. Como vai ficar isso? Nós, efetivamente, uma tragédia se abateu. E eu tenho um contrato assinado com o poder concedente, aonde ele diz que tem que ter o equilíbrio econômico-financeiro. Se eu não tenho esse equilíbrio, desculpa, se eu não tenho esse equilíbrio, eu vou ter que buscar, eu como acionista majoritária, eu vou ter que aportar dinheiro dentro da empresa. Então, efetivamente, vai ser isso que vai acontecer, porque nós não é, digamos assim, um problema normal, não é de gestão, não é nada disso. O que estão comprando ativos, vamos nos endividar e vamos precisar buscar capital de giro. Tomara que a gente consiga, através do BNDES, que eu acho que isso seria um bom pleito para a Brademp, de nós formalizarmos isso frente à ANEEL, Ministério de Minas e Energia, justamente dando esse panorama da importância que as distribuidoras de menor porte vão sofrer mais e que nós precisamos de uma linha de crédito com juros condizentes. Porque ainda ontem, eu estava trabalhando com um projeto aqui para a compra dessa subestação e, por incrível que pareça, o BRDE subiu em 2% a taxa deles, em virtude do grande socorro que eles estão dando. Estão tendo muita demanda das empresas que vêm sofrendo e, com isso, disparou. O SPED deles subiu 2%. E aí eu não sei. Eu acho que se nós temos aí o banco, o BNDES, nunca as pequenas distribuidoras tiveram acesso para buscar dinheiro no BNDES, é só via banco, que o banco ganha uma percentagem. Será que não seria o momento de um pacote para todas? Vem um valor determinado, porque o BNDES, a política deles, para que uma distribuidora pegue empréstimo, pelo menos quando eu sentei numa ocasião, há uns 7, 8 anos atrás, precisava fazer uma obra, enfim, um investimento na ordem de 25 milhões de reais. Será que agora não é o momento de se dialogar e que conjuntamente todas as distribuidoras possam ter acesso a uma linha de crédito com juros menores? Fica aí para o grupo discutir, nós assimilarmos. Eu acho que é isso, a gente tem uma associação, e é uma associação que congrega 13 distribuidoras. Seria bem interessante se a gente pudesse formatar isso e mandar para a ANEEL, para o Ministério, enfim, para que nos ouçam, né? Porque quem não reivindicar, não vai levar. E eu até aproveito o meu tempo aqui, Jonas, para falar com relação ao nosso pleito do ICM, que não é, no caso, fugindo um pouquinho aqui, que isso nós temos urgência, né? Eu vi que o Magnus mandou um e-mail pedindo para a RGS se posicionar, e isso não andou, né? E, na verdade, é 30%, né, Jonas, o ICM hoje, a alíquota do Estado. E se a gente não chegar para o governador e disser para ele, e nós levarmos esse pleito a ele, a gente não vai levar, vai passar batido. Então, eu acho que esse é um trabalho que nós, distribuidoras, temos que fazer. Porque se a gente não for lá chorar, não vai levar, vai continuar do jeito que está. Muito bem colocado, Marisa. Realmente, quando falta dinheiro na distribuição, obviamente os próprios acionistas têm que colocar dinheiro lá.
Então, é muito pertinente a sua colocação e é preocupante também, porque ele não é ilimitado, né? Ele tem um determinado volume e, obviamente, você tem um prazo também para isso. E o grande problema é o prazo. E eu não sei como é que a Ana também, lá da Iguaçu, também está pensando nisso tudo, né? Do que a gente está falando, mas é preocupante, porque quando é que tudo isso vai terminar e até quanto tempo as distribuidoras podem suportar isso, até que não venha uma solução que envolva não somente a ANEEL, o Ministério de Minas e Energia, a CCE e outros órgãos do poder concedente, mas também o próprio Ministério da Economia, também os outros ministérios e os estados, com essa parte do ICMS. Marisa já falou que tem esse pleito do ICMS lá no estado do Rio Grande do Sul. Santa Catarina, obviamente, também deve estar na mesma situação, não é, Ana? Qual é o tempo ainda suportável ainda numa situação dessas, em que a inadimplência somente tende a aumentar, o faturamento tende a diminuir pela redução do consumo nas áreas de concessão das pequenas distribuidoras? Bem, não tem bola de cristal, né? Porque assim, a gente, como eu disse no início, todo dia é um dia novo. Eu não sei quais vão ser os problemas de amanhã. Então, assim, nós estamos tentando fazer conjecturas aqui, tanto do passado, o que a gente tem de informação, para tentar prever o futuro, considerando as variáveis. Pode acontecer variáveis novas, um novo decreto, uma nova situação, que a gente... tudo aquilo que a gente formatou cenários muda. Mas, assim, quando eu falo para vocês de uma questão estrutural, pessoal e Leandro aí, é o seguinte, pensem comigo, a gente já vinha sofrendo por conta de GD, todas aquelas situações, mas vamos pensar o cenário atual, como que nós estamos? Nós estamos com decretos que nós temos que reduzir nosso pessoal na rua, né? Até leitura, mas tem que ler e não pode ler, mas tem que entregar a fatura para o consumidor poder pagar, porque se não entregar, não é obrigado a pagar, mesmo quem não for residencial e serviço residencial. Então, assim, você vive um cenário que como você não faz uma coisa, mas tem que fazer outra, né? É complexo o assunto, muito complexo. A ANEEL está tentando fazer muita coisa assertivamente, mas muita coisa está demorando para tomar atitude, o que esses impactos vão sofrer lá na frente. Então, se a gente analisar do ponto de vista global, o que nós temos? A grande situação. Redução de demanda à vista, já acontecendo na realidade, com perspectiva dos próximos 180 dias, praticamente ter um impacto muito grande. Ao mesmo tempo, você não tem fluxo de caixa, porque você já sabe que sua demanda vai cair, seu consumo vai cair. Então, você já está prevendo seu fluxo de caixa, mesmo se você não tiver inadimplência, né, já vai reduzir. Só que seus custos, eles se mantêm, porque você tem a contratação da energia, todas as obrigações que você tem do outro lado, que são regulatórias na maioria das coisas, e você não tem como diminuir a sua parcela B, que ela já está lidada, pouca coisa você consegue ter margem de manobra, né, para fazer uma gestão, porque a gente já vinha na modicidade tarifária há anos reduzindo esses custos, onde a gente já está cortado na carne. No caso da Iguaçu, nós já fazemos o OIM mais caro do que é o regulatório. Então, não dá mais aonde ter uma margem aí para você ter recurso. Aí você vem num cenário que você, então, não vai poder ter muito investimento, porque você não vai ter a perspectiva do fluxo de caixa. Você não sabe se guarda o dinheiro para pagar a conta ou se você já usa o dinheiro para fazer investimento. Você não pode pôr o pessoal na rua. Baixa manutenção, você vai ter impactos nos seus indicadores. Com certeza vai ter impacto nos indicadores financeiros também. Você vai ter falta de liquidez, vai ter sobrecontratação de energia e aí você vai para o banco, com certeza vai fazer o quê? Alguém vai te emprestar dinheiro nesse cenário? Né? Então, você pensa lá em 2015, antes da renovação das concessões, eu não sei vocês, mas a gente, em qualquer instituição financeira, não, a gente não sabe se vai ser renovado o seu contrato, não queremos fazer negócio. Nós, há 2 anos antes, você não fazia negociação financeira em banco, porque você não tinha, ninguém queria, não sei, amanhã seu contrato é cancelado, não vou fazer negócio com vocês, não. Então, praticamente, a gente ficou numa situação muito difícil de fazer investimento, fazendo aquele investimento com o próprio recurso, sofrendo e fazendo a coisa acontecer. Renovou as concessões,
tivemos aquele problema da medida provisória lá que foi feita, depois virou a lei, que a gente teve que pagar a conta, o setor pagou a conta. Quando a gente está tirando o nariz da água, vem o GD e agora o Covid. Então, assim, nós vemos aí, como a Marisa disse, 7 anos de vaca magra, tentando se reenquadrar, e a gente agora nessa situação. Então, assim, eu acho que só mesmo se a gente tiver recursos financeiros de ordem aí, ou do BNDES, ou alguma coisa com custo baixo, porque das instituições financeiras vão analisar crédito e não vão ver, principalmente porque nos nossos contratos de concessão tem indicadores lá que se a gente não performar, você não tem o direito à renovação da concessão. Você tem indicadores econômicos lá significativos e de qualidade também. Então, assim, com um cenário que nem está agora, a gente não está conseguindo enxergar uma possibilidade. Sem investimento, o próprio Eduardo falou, como que vai investir agora? Você não sabe, vai investir, você vai... A gente mesmo ia fazer um alimentador novo por conta de que a gente estava prevendo um ano de 2020, sim, melhor, né? 21 melhor, a retomada da economia, tudo aquilo. E agora, investe ou não investe? Como que fica? Então, assim, você não sabe como que vai ser a situação, você não sabe como vai ser seu mercado, você não sabe quem vai quebrar, quem não vai quebrar, quais são as empresas da sua área de concessão que vão ter o impacto, como vai ser essas famílias, como que vai ser a inadimplência. Assim, sem inadimplência, você já sabe que vai ser muito difícil. Com inadimplência, é praticamente, assim, eu não vou falar impossível, porque com certeza eu tenho absoluta certeza que vai ter que vir uma solução estrutural, e não é uma solução estrutural como a gente viu em 2014, que é pegar uma conta, um dinheiro lá de tantos bi, pagar a conta e depois virar isso em tarifa, porque com certeza vai acontecer o que vocês já citaram. Vai virar um ciclo vicioso, a tarifa vai aumentar, vai ter mais GD. Então, assim, ou vai ter que repartir essa conta por todos os consumidores, sejam eles GD ou sejam eles livres. Não pode pôr só no cativo, que é sempre a solução, que no final das contas, quem paga a conta é o menorzinho, que não tem condição de ter GD, que não tem condição de estar no livre. No final da conta, quem paga é o residencial pobre, né? Faixa média para baixo. Então, assim, diante desse cenário, Leandro, e imposto, todas essas coisas, assim, então, questão tanto da parcela A, que nós estamos falando aí, que é estrutural, transmissão, custo de energia, tarifas, repasse, tudo, eu entendo que vai ter que ter uma solução. A parcela B, ela já estava no gargalo. Todo mundo aqui, não tem ninguém aqui que está com parcela B sobrando aí milhões de reais, até porque o próprio modelo estrutural da tarifa não permite a gente ter remuneração significativa. Então, assim, todo mundo sabe qual é a remuneração do setor elétrico, todo mundo sabe qual é a remuneração do acionista. Então, isso está dado, está claro, os números estão aí. Então, não tem nenhum acionista bombando com um cofre lá com milhões, que é só chegar na hora do problema, abrir o cofrinho e vir. Não vai ter isso. Esse espaço que você me perguntou do tempo, eu vou te dizer, ele é curtíssimo, sofrido, e ele é sofrido diário, porque todo dia acontece uma coisa nova, um problema novo. Eu estou muito preocupada com as manutenções, com todas as situações, porque começa a faltar, a gente não tem recebido, não sei no caso de vocês, fornecedor não entrega mais nada, a gente já vinha com um programa de just in time, assim, das nossas compras, tudo, a gente tem um tanto de estoque, mas a gente está sofrendo, tem coisa que não está sendo entregue. Então, assim, óbvio que nós estamos mantendo a qualidade da nossa área de concessão, que melhorou muito, vocês veem pelos indicadores, a Iguaçu passou um momento muito difícil, tanto financeiro lá atrás, quanto o tufão que passou na nossa área de concessão, derrubou tudo, e a gente não teve isso na nossa tarifa, foram milhões de reais que a ANEEL não reconheceu isso, foi tudo o acionista que teve que pagar a conta. Então, assim, a gente vem sufocado do tufão, depois tivemos o problema do estouro da nossa subestação, depois nós tivemos o problema de fluxo de caixa, porque ninguém queria financiar porque não ia ter renovação da concessão, e quando a gente está achando que a coisa está consertando, tudo piorou. Então, assim, eu vejo, vamos ter que se reinventar. Eu gostei do colaborador aí que falou que a gente vai ter que se reinventar, as distribuidoras, e não só as distribuidoras, eu acho que o mundo vai ter que se reinventar, né? As culturas vão ter que se reinventar, o país vai ter que se reinventar, as novas relações agora vão se reinventar. Então, assim, eu acho que se olhar com um olhar pessoal,
Acho que tem muita coisa que a gente teve que parar, baixar a bola, né? E falar, poxa vida, dá para a gente ter uma vida mais tranquila, ter uma respiração, uma calma. Mas, olhando do lado econômico, eu sou economista, eu não vejo uma solução tão rápida e uma curva, como estão falando, que vai ser uma curva que vai dar o pique e vai voltar a economia. Não vejo. Eu vejo uma coisa mais demorada, mais alongada, porque não vai ser uma retomada. Amanhã desligou a calamidade, acabou, tudo se volta ao normal e vamos viver como se nada tivesse acontecido. Não vai ser assim. Então, assim, eu não estou vendo uma volta aí de curtíssimo prazo. Eu estou bem preocupada com a questão de liquidez das distribuidoras, baixa performance, sobrecontratação. E fora que vamos poder ter multa da ANEEL, né? Porque fora isso, né? Então, assim, contrato de concessão, tendo que cumprir um monte de coisa. E assim, sinceramente, estou bem apreensiva com o setor de distribuição, bem apreensiva. Maravilha, vamos sair de Santa Catarina agora, vamos lá para Panambi e depois vamos a Poços de Caldas. Eduardo, eu vi que você estava concordando aí com a Marisa referente aí à questão tributária, né? E você acha que uma solução muito parecida com aquela solução que foi dada lá quando foi tomado aquele empréstimo por um pool de bancos, como mesmo você mencionou, para que resolvesse a falta de contratação das distribuidoras de energia nos leilões, né, de forma involuntária, né? Talvez isso seria uma das saídas ou uma das soluções que poderiam ser implementadas nesse momento? Olha, Leandro, eu imagino que seja uma medida aí de curtíssimo prazo que vai acontecer, mas ela não, assim como a Ana falou, ela vai, quando vê logo ali na frente, ela vai amplificar problemas nossos que já são antigos, né? E talvez na linha que a Marisa falou, a gente já está com dificuldade de acesso a crédito, né? O nosso acionista já está, porque a gente vinha de investimentos altos até 2014, 2012, 13, 14, para enfrentarmos a questão da renovação da concessão e as métricas e as metas de indicadores de qualidade de fornecimento. Então, quase todas as empresas, para atingirem as metas da renovação, já tiveram que fazer um investimento alto, né? Então os limites de crédito, de garantia, enfim, eles já estavam esgotados lá desde 2015. Então eu vejo há de haver alguma linha setorial ali de acesso a crédito e tal para talvez refinanciar inclusive impostos, né? A gente está muito preocupado com a questão. Esse ano é o último ano da renovação condicionada, onde é que você tem todas as questões de sustentabilidade econômica financeira e as questões de qualidade de fornecimento. Então, a gente está... sem o Covid já seria um ano difícil de enfrentar, né? Então, a gente vai ter que se reinventar mesmo aí, pensar dia a dia, mês a mês, aí sobreviver o nosso planejamento, o nosso planejamento estratégico agora vai até setembro, né? Então rever dia a dia aí como é que chega em setembro e pensar que há de solucionar pelo menos a questão de, sei lá, achar uma vacina, achar uma medicação para pelo menos que a gente tenha uma sinalização de retomada do crescimento econômico. Maravilha. Miguel, como é que estamos aí na DME, aí em Poços de Caldas, aí com toda essa situação aí? Qual é a solução que vocês conseguem ver como sendo mais próxima e pertinente nesse momento aqui para que as coisas retornem à sua normalidade ou pelo menos que os impactos não sejam tão sofridos? Miguel, acho que o microfone aí voltou. Tá isso, perfeito. Abriu. Tá. Então, eu acho que esse voltar à normalidade, eu acho que
aquele mundo que a gente viveu aí há 4 meses, 3 meses atrás, esse não existe mais, né? Eu não... Vamos fechar primeiro no DME. O DME, assim, até me assusta aí a inadimplência dos colegas, aí já está em 27%. A nossa inadimplência aqui, a gente ainda não sentiu isso aqui, tá? A gente sabe que isso vai cair, em que pese a nossa área de concessão está numa área que é relativamente urbana, a gente tem pouco rural, uma área de um sociocultural alta, certo? Mas a gente ainda não sentiu isso a inadimplência aqui, tá? Ela aumentou, mas não chegou a aumentar 2, 3%. Mas como você mesmo disse no início, Leandro, talvez a gente vai sentir isso no mês que vem. Mas me assusta os colegas aí já terem sentido isso mesmo, né, de imediato, talvez por conta da área de concessão diferente. Quanto à solução, eu acredito, eles estão falando que essa doença, essa pandemia, ela ainda tem 3, 4 meses pela frente, certo? E aí precisa mensurar qual é o valor, né, do impacto disso no setor elétrico. No final, eu vejo aí, o final vai ter que ser uma coisa estruturada, um empréstimo geral para todo mundo. Não faz sentido cada um sair correndo desesperado para um lado, e eu acho que a ANEEL já fez isso em outras oportunidades. Eu sou otimista quando eu vejo a ANEEL trabalhando. Ela tem experiência, sim, em crises de todos os tipos, né? Com governos diferentes, ela passou por isso, e ela tem toda a condição de de centralizar esse problema, porque vamos rever o contrato, rever contrato individual, você gera insegurança jurídica, essa insegurança jurídica leva anos para você recuperar, né? O modelo é baseado na declaração de necessidade da distribuidora. Toda a geração, todo o parque de geração do país é baseado na declaração de necessidade da distribuidora, certo? Que aí nós vamos aí aos leilões e aquilo que viabiliza a geração que está ali proposta. Então, não dá para voltar atrás e desfazer esse modelo. Eu acho que esse modelo ele é ótimo, assim, do ponto de vista de você dar em garantia o que o consumidor vai consumir lá na frente. Só que ele só funciona quando está andando para frente. Toda vez que dá um break, um momento que fala assim, opa, pisamos no freio por causa da Covid, pisamos no freio por causa de alguma coisa, ele é um modelo que funciona excepcionalmente bem quando está indo para frente. Quando vai para trás, ele tem problema, e aí eu acho que é financiar, sabe? Eu sou otimista, eu acho que a ANEEL vai gerenciar isso bem, ela vai conseguir levantar esse capital junto a bancos, e ela vai fazer essa parte para a gente de nos financiar, como fez em outras oportunidades. Muito mais caro para o país a gente gerar uma insegurança jurídica e judicializar essa situação, muito mais caro para o país deixar cada distribuidora correr do seu lado, sabe? Em que pese ser pequeno, o que eu reforço é assim, que a hora que ela fizer o regulamento, da mesma forma que ela esqueceu a Hidropan do Eduardo de fora desse regulamento, onde chegou 2 bilhões para todo mundo e ele não recebeu nada, e ele vai ter que correr atrás na semana que vem, que a gente haja junto de forma que ela pense em todo mundo. Mas eu acho que ela... Sim, se forem 3, 4 meses essa doença, eu acho que ela tem toda a condição de resolver esse problema. No final, concordo com a Ana Paula, isso vai bater no consumidor cativo, né? Parte dele vai bater no nosso consumidor livre, ali a parte da TUJ que ele nos paga. De qualquer forma, no final, ou a sociedade, é um custo que a sociedade está tendo, seja na tarifa de energia, seja através de impostos com o tesouro aportando dinheiro, de qualquer forma, isso vai sair da gente. Então, nós vamos pagar essa conta, seja na nossa casa, ou seja, quando estivermos consumindo um alimento que usou energia para ser produzido, certo? É um impacto que não tem jeito. E aí quando se mistura outros problemas de uma distribuidora e de outra, a gente aqui, as providências são realmente reduzir o investimento, a gente vai tirar o pé a partir do mês que vem, vai rever, vamos ter reunião de conselho de administração propondo segurar o caixa nesse momento. E aí, como você perguntou, quanto tempo você acha que isso aguenta? A distribuidora aqui, com uma inadimplência da proporção dos meus amigos aí de 25%, a gente suportaria aí em torno de 2 a 3 meses. Mais que isso, a gente teria que começar a escolher o que pagar, né? Mas aí é a espiral da morte que a Ana Paula descreveu bem ali, que eu não pago isso, ele não paga aquilo, e essa cadeia. Então é melhor uma solução centralizada, que eu acho que a ANEEL vai ter toda a condição de fazer. E o setor elétrico, ele tem capacidade de dar... Porque como a garantia que o setor elétrico dá, ela é muito boa.
ele é muito pulverizado em milhões de consumidores. Por mais que você tenha uma inadimplência aqui e ali, ela não está focada numa indústria ou na outra. Ele é um ativo muito bom para você dar em garantia, que são os recebíveis do setor elétrico. E ele é extremamente pulverizado. Ele nunca... Então, é um dinheiro que pode vir até a um preço razoável aí e pode financiar esse momento nosso, tá? Eu sou otimista. Maravilha, Miguel. Saindo lá de Poços, vamos lá para Carazinho, com o nosso amigo João e com o nosso amigo Jonas. Situação aí em Carazinho, aí, como é que vocês estão pensando em passar, já que vocês teoricamente atingiram aí um volume de inadimplência bastante relevante, né? Sabendo quanto fica para a distribuidora, vocês estão prevendo que vai ter a necessidade de algum aporte aí dos acionistas? E mais do que isso, vocês acreditam que a ANEEL consiga resolver isso no mais curto espaço de tempo possível para que os danos sejam os menores, principalmente para a qualidade e continuidade do serviço da Eletrocar? Bom, a questão de aporte do acionista, nós ainda temos a peculiaridade de que o nosso maior acionista aqui, quase na totalidade das ações, é o município de Carazinho, né? Então, a gente tem mais essa peculiaridade que teria entraves também. Quanto à questão da ANEEL, a gente acredita, sim, que eles vão gerir, como o Miguel falou, eles têm competências de sobra para gerenciar toda essa crise. E a gente acredita que eles vão agir nesse sentido. O que a gente precisa também deles, da própria ANEEL, é uma intervenção na questão tributária, sim. Por mais que não é matéria da ANEEL, eles precisam demonstrar para os estados, principalmente na questão de ICMS, que as distribuidoras precisam ter uma neutralidade tributária. Ela não pode ser penalizada por uma ação de outrem, né? Então, eu acho que a ANEEL precisa, sim, estar agindo em conjunto com os estados. Fora isso, quanto à questão de gerenciar a crise, eles vão ter competência, com toda certeza, e prazos. No nosso caso, a gente estima em torno de 2 meses. Eu acho que não é diferente dos outros. Se seguir essa linha de inadimplência do jeito que está, a gente está tentando tomar atitudes para barrar isso, mas se seguir nessa levada de 30%, 2 meses. Leandro, seu microfone está fechado. Maravilha. Como é que está na música aí? A nossa situação um pouquinho diferente, né? A gente tem 42%, 32% só de residencial e 18% de comercial. Depois tem o público, o rural a gente tem muito pouco. Pegando um gancho ali que o Jonas estava falando, eu estive conversando com o secretário aqui do Estado sobre o ICMS, né? E com o técnico Antônio, para ver alguma diferença nisso tudo, porque a maior parcela que a gente dá é para eles. Mas eu vejo assim, os encargos setoriais, os encargos federais e ICMS, eu não vi ainda uma decisão, e isso tem que ser mais rápido, né? Não pode cortar por 90 dias, vamos dizer. E nós não temos uma decisão, vocês podem atrasar o ICMS sem juros, sem... Então, acho que deveria o governo, tanto federal como estadual, ou como fazer como prefeito na nossa cidade aqui, os 2 prefeitos que a gente tem a concessão, já passaram o IPTU para agosto. Então, acho que falta uma decisão, né? Eu tive com o presidente da Brademp, o Ricardo, com o Lafayette Andrade, que é o relator da GD, a gente teve uma manhã inteira conversando com ele, e ele já mostrou-se que vai haver uma reforma no setor elétrico, né? Ele assinalou para nós várias coisas. E sobre a GD, o plano que ele tem, eu acho que seria bom, que vai cair nos últimos 10 anos.
Mas isso já está lá na Assembleia e não tenho notado diferentes ações. Eu acho que demora muito para acontecer as leis. É muito entrave entre deputados e o Senado. Eu acho que coisas não andam como os investimentos. Nós temos condições de tocar o ano tranquilo com as nossas reservas. Mas isso é uma condição especial que foi feita há muitos anos atrás. Não vai precisar mexer com nenhum acionista. Mas eu acho que o governo deveria dar algumas decisões para nós podermos ter o fluxo normal, para não ter que estar mexendo em reserva, para aqueles que não têm esse fluxo com reservas terem condições de tocar suas empresas. Que daí não é o gestor que está ali, mas sim as coisas que vêm acontecendo que vão prejudicar o gestor. Eu tenho uma preocupação muito séria que tudo que acontece vai para a tarifa. E eu não sei qual é o colega da Bradesco que falou antes ali, vai acontecer que a tarifa vai subir. Porque todas as resoluções que a fazem tem um boto na tarifa. E a nossa tarifa ficando cara, abre porta para as outras coisas. E nós temos um problema muito sério que temos que diminuir no país, é os subsídios. Nós temos subsídios usados, isso que tem que diminuir urgentemente. Nós tivemos uma reunião com o Bento Albuquerque, o ministro, e ele disse que na pauta dele seria diminuir isso. Até nos primeiros meses eu vi que alguma coisa aconteceu, mas agora isso aí vai parar. Eu acho que isso o Brasil tem que botar, como a Ana falou, tem que ter uma reforma disso tudo para diminuir esses subsídios, que isso tudo impacta na tarifa. Acho que nós temos que, há anos, como a Ana falou, vemos pensando nisso e está acontecendo. E nós temos sofrendo há anos, e como eu falei antes, o ano 2019 nem acabou para nós. Tá? Foi um privilégio. Maravilha. Bom, pessoal, nós estamos já há 1h30 praticamente batendo um papo aqui. Eu acho que se nós continuarmos, a gente vai ficar por mais 1 ou 2 horas. Nosso desejo ainda é que a gente faça uma outra live, um webinar individualmente com cada uma das suas empresas. Desejamos também fazer isso com outras permissionárias, com outras áreas do setor elétrico, como comercializadoras, como outras associações. Aliás, gostaria até mesmo de dar um esclarecimento ao público. Infelizmente, o doutor Ricardo, presidente da Abrademp, ele não pôde participar em virtude de um deslocamento que ele teve que fazer agora há pouco lá em Goiás, teve que se deslocar, e então ele não estaria disponível. Então a gente pede desculpas aí a todos que gostariam de ouvir, mas ele está convidado também novamente para a gente bater um papo aí pelo nosso canal, pelas nossas redes sociais. E agora eu gostaria mais uma vez de não só convidar todos vocês para que a gente faça individualmente uma conversa, mas que passamos então para as considerações finais aí desse bate-papo. É um assunto extremamente importante, um assunto que é difícil de esgotar, é um assunto que, como nós vimos, tem muitas variáveis. Precisamos sim, no meu humilde entendimento, que haja um esforço de todas as esferas do governo, seja ele federal, estadual e municipal, porque todos eles estão diretamente envolvidos nos problemas que não somente as grandes distribuidoras elas estão sofrendo, mas também principalmente as pequenas, que elas são as mais atingidas justamente pela falta de escala que muitas vezes tem, ou por problemas específicos de cada área de concessão. Então, penso eu que nós precisamos sim disso. E acredito que, por nós estarmos em todas as redes sociais, a gente está transmitindo isso para vários canais e a gente está tendo uma abrangência bastante relevante. Eu acho que vai chegar isso na ANEEL, e a ANEEL, em algum momento, ela vai dar uma resposta não somente para as grandes distribuidoras, mas também para as pequenas e para toda a distribuição ou para todo o setor elétrico de uma maneira geral. Então, para nós encerrarmos aí esse bate-papo, que foi maravilhoso, fiquei muito contente aí com a presença de todos, de alto nível, e especialmente assim mostrando
os problemas de cada uma das distribuidoras, isso mostra que a Brademp, todos vocês são sócios dela, tem uma força bastante relevante no setor elétrico, todos vocês têm a mesma voz e os mesmos problemas. E mais do que isso, além de terem os mesmos problemas, compartilhando os mesmos problemas, têm as mesmas preocupações. Então, para a gente encerrar aí, eu gostaria de passar a palavra inicialmente para a Ana Paula aí, para que de tudo isso que nós falamos aí, faça um fechamento da parte da Iguaçu e também, quem sabe, até mesmo uma proposição aí de uma proposta do que pode ser feito para mitigar ou minimizar esse problema enquanto essa crise persistir, e também uma solução para depois. Por favor, Ana Paula, 2 minutos aí, eu acho que tá de bom tamanho aí para nós finalizarmos aí essa webinar aí que foi maravilhosa. Espero novamente fazer isso depois da crise com todo mundo. Não. Bem, 2 minutos para mim é pouco, mas vou tentar ser prática com vocês. Bem, eu acho que o resumo é esse. Eu gostei bastante de participar. Eu acho que dá para a gente também fazer isso mais vezes até entre nós, né? Acho que dá Brademp a gente trocar um pouco mais de figurinha, não só nas reuniões. E, assim, resumindo, eu acho que os problemas a gente colocou, a gente explicou aí qual é a situação, praticamente está todo mundo no mesmo barco. Temos um problema sanitário que precisa ser resolvido pelo país, é uma questão de ou encontrar uma vacina, ou encontrar um remédio. Eu torço muito por isso, não só pela economia, mas até pela uma situação das pessoas aí, principalmente os que são grupo de risco, que estão muito delicados, preocupados, né? Eu tenho pai, mãe nessa situação, então eu fico muito preocupada também. E acho que eu espero uma solução sanitária, né? Primeiro, esse é o que eu mais penso, acho que no primeiro momento. Agora, obviamente, como diretora de uma empresa e economista, eu acredito, como o Miguel falou também, acredito que vai vir uma solução da ANEEL, acho que eles são capazes sim. O problema é que aí eu concordo com o Rogério, é lento, né? Não está vindo, essas soluções já estão de antes e não estão acontecendo. Então, infelizmente, a gente precisa agora agir com mais agilidade para a gente poder ter um cenário mais claro até que essa solução sanitária aconteça e não se prolongue por tantos 3, 6 meses, não sabemos o que vai acontecer, para a gente, com esse período aí que a maioria vai aguentar 3 meses, 4 meses aí, ele não perdure tanto, porque aí vai começar, sim, a virar um problema muito mais sério. Então, eu acho que é isso que a gente escolhe e torce agora nesse momento. Como proposta, eu acho que eu pediria para a ANEEL ter a solução, que eu acredito que vai ser um financiamento, seja via banco, ou seja, eu tenho certeza, ou um pacote para a gente buscar cada um no banco, mas já está pronto lá no BNDES, ou uma solução direta. Mas eu também espero que não seja o retorno na tarifa só para o consumidor e ter benefícios para a GD, para Livre, não ser tão impactante, menos impactante na TURG, né? Eu espero que seja uma conta que divida por todos para ser mais justo, né? Porque é uma crise do país, não é uma crise do setor elétrico, é uma crise sanitária que acabou caindo no colo de todo mundo da economia. Então, a gente precisa ter uma solução que todo mundo pague essa conta. Eu sei que vamos ser nós como pessoa física, vamos dizer, no total, seja na tarifa, seja no imposto, seja num produto, como o Miguel falou, eu concordo, mas que seja todos, não que uns paguem e outros não paguem, como é o caso do GB. No mais, eu espero ser convidada para as próximas aí, quero muito participar, agradeço o tempo e até a iniciativa, viu? Porque foi difícil a gente ver, assim, comercializadoras, principalmente como a BID, ter uma iniciativa de olhar para as pequenas, né? Porque geralmente vocês fazem negócios com grandes, o Mercado Livre e tal, e nosso espaço, principalmente porque a gente ou está suprido, né? Está ali no mercado cativo, naquele dia a dia, não está muito dentro da visão de vocês. Então, esse espaço para nós é de extrema importância e a gente agradece muito, viu, Leandro? A BID, eu acho que está fazendo a diferença. E eu estou muito satisfeita com a posição de vocês e poder convidar a Brademp e a gente, como associado da Brademp, poder participar. Obrigada.
Maravilha, Ana. Muito obrigado aí, a Ana. Muito obrigado a Iguaçu também. Marisa, suas considerações finais aí. Marisa, quero também te agradecer também pela sua disponibilidade de estar conosco, tá? E sempre é muito importante suas colocações. A gente já esteve em muitas reuniões juntos, né? A gente já discutiu muitas coisas. Eu acho que sempre num alto nível, né? Um nível extremamente elevado. E me deixa muito feliz a sua presença aqui no primeiro webinar da BD Energy, nesse momento de reinvenção, né, de todos os setores da economia. Mais uma vez, obrigado, Marisa, as suas considerações. Bom, eu aproveito a oportunidade, o nosso querido colega Rogério. Rogério, eu preciso de um empréstimo, Rogério. Tu que está com caixa forte lá da Mux Energia, eu já quis fazer uma fusão da Nova Palma com a Mux. Olha que daria muito certo, porque eu tenho muita área para explorar. Mas agora, falando sério, eu acho que o momento é como a Ana Paula falou, se não vier esse socorro, nós sim, todos os associados da Brademp deveríamos levar esse pleito em nível nacional para o Ministério ANEEL, para que através deles a gente pudesse viabilizar um empréstimo junto ao BNDES, direto, sem anuência de bancos, porque quando tu tem um banco interveniente, tu já vai ter que pagar a taxa do banco, que nós conseguíssemos direto e que fosse rateado, não sei de que forma, mas seria basicamente isso. E cumprimentá-lo pela iniciativa. Hoje eu já estou na 4ª reunião, porque eu estou muito incumbida aqui, fazendo muita filantropia, através da ARF, que é a Associação Rio Grandense de Fundações, que eu presido. A gente está estruturando um projeto muito grande para auxiliar os hospitais na compra de EPIs. Então, tem me tomado muito tempo, mas a matéria de energia, nesse momento, ela é vital pela minha sobrevivência e pela sobrevivência das nossas empresas. Muito obrigada. Obrigado mais uma vez, Marisa, e conto contigo na nossa próxima conversa entre BID e Nova Palma, tá? Conto contigo. Vou dar, Marisa, agora o direito do Rogério dizer o sim ou não. Já vou passar direto para ele, porque o Rogério ele pode dizer o sim para você, e me parece que o Eduardo também estava na fila querendo o mesmo pedido do que o seu. Então, ele pode confirmar aí se ele vai te ceder esse empréstimo aí ou não, tá? Rogério, mais uma vez, obrigado também pela sua participação, tá? De novo, antes fiz um convite generalizado, mas agora faço um convite para você também, para a gente bater um papo na semana que vem ou na outra semana, num dia de melhor conveniência para você. Obrigado pelas suas colocações. É sempre um prazer tê-lo conosco aí, e passo para você para as considerações finais também, inclusive para dar resposta para a Marisa e para o Eduardo. Marisa brincalhona, né? Mas vamos conversar no particular, né, Marisa? Tá bom. Eu quero agradecer, Leandro, até o teu sobrenome aqui na nossa região é muito forte para Risoto, viu? Tem muita gente, até parentes meus. Eu acho que a gente tem que fazer uma força, falar com a ANEEL, mas eu acho que assim, cada um no seu quadrado, né? Vamos falar com o CMS, com o governo do estado, não adianta nós ir lá na ANEEL, porque eles não vão ter nada como fazer, né? Eu acho que os encargos federais têm que falar com o governo federal, os encargos setoriais, né, com quem compete, né? Eu acho que a gente tem que fazer por etapas, e concordo com o Miguel também. Eu acho que a ANEEL tem competência para, na regulação dela, ela vai fazer alguma coisa, porque no próprio contrato que a gente fez, ela deu essa brecha para nós. Então, concordo com o Miguel, acho que a ANEEL vai tomar uma atitude. Mas com o ICMS e com os encargos federais, acho que a gente tem que tomar, como a Marisa falou, uma providência, porque eles não vão fazer nada, pelo que eu estou sentindo. Então, a gente tem que ir atrás. Quero agradecer pelo espaço aí, dizer que a Brademp fica muito feliz em participar, e quando precisar de nós, temos com as portas abertas aí.
Foi um privilégio estar com vocês. Maravilha, Rogério, muito obrigado. Vou passar direto, então, agora para o Eduardo, já que o Rogério, parece que o Eduardo aí ficou na mão, a Marisa já sentiu que é um não. Eduardo, mais uma vez também, obrigado aí pela sua participação, sua disponibilidade. A gente conhece você já de longa data aí, há muitos anos a gente conhece você, a Hidropan também, em Panambi, já estive em Panambi, inclusive, e sempre trabalhando aí de uma forma bastante rigorosa no sentido de profissional junto à Hidropan. Então, mais uma vez, agradeço você a participar no nosso webinar e convido você também para o nosso próximo, para a gente fazer um entre BID e Hidropan, e para suas considerações finais agora aí, e uma proposição também de, quem sabe, como a gente pode resolver isso. Ok, Leandro, eu que agradeço aí a oportunidade, aí o encontro foi muito produtivo, parabéns pela iniciativa. Bom, o Rogério disse que vai passar fácil esses 2 meses aí, porque que eu sei lá que a gestão de caixa é firme lá, é austera lá. Então, mas eu percebi também, ele falou assim, não vamos fazer investimento. E aí essa é uma coisa que dói para todos os sócios da Brademp. A gente conseguiu se manter no mercado aí porque a gente investe na comunidade que a gente trabalha, né? E eu acho que esse é o principal desafio. A primeira coisa é tentar ajudar essa questão sanitária, né? É colaborar com algumas ações aqui em Panambi, em Condor, enfim, onde é que a gente está inserido, para enfrentar a questão sanitária, a questão da doença, né? E vamos nos preparar, principalmente na questão de gestão de caixa, né? Para a gente, pelo menos, conseguir sobreviver e passar bem essa principal fase. E trabalhar, eu acho que todos os associados da Brademp, trabalhar de forma conjunta. A gente tem coisas comuns, a questão tributária, temos questões trabalhistas também, para algumas alternativas aí que surgiram, aí, que algumas empresas vão adotar, né? A própria questão regulatória também. Eu acho que a gente se ajudando, a gente vai se ajudar, com certeza a gente vai passar por essa. A gente já passou por outras tempestades aí, vai doer, mas a gente vai conseguir, a gente se ajudando aí vai conseguir passar, tá? Pode, da minha parte, pode contar comigo, contar com a Hidropan, e a gente sempre vai estar disposto a trabalhar junto com vocês, tá? Obrigado, Leandro, um abraço a todos. Obrigado, Eduardo. Vamos continuar no Rio Grande do Sul agora aí, para depois fechar lá com Poços de Caldas. Vamos voltar aí a Eletrocar lá para Carazinho. João e Jonas, muito obrigado. Transmito também lá ao Cláudio que não pôde participar também, porque teve uma reunião de última hora na cidade. Agradeço muito aí a Eletrocar, ao João e ao Jonas por engrandecerem esse nosso webinar, e convido também vocês e o Cláudio, na hora da disponibilidade dele, para que a gente faça um bate-papo entre a BID e a Eletrocar. Então, eu passo a palavra para você, João, para você, Jonas, para as considerações finais aí. Obrigado mais uma vez. Bom, queria agradecer ao Leandro, à BID, pela iniciativa, o agradecimento também em nome do nosso presidente, Ricardo, né, que da Brademp, e dizer que nós confiamos nas autoridades, confiamos no governo, confiamos nas ações que a ANEEL vai tomar para resolver os problemas setoriais. E dizer que também apoiamos essa ideia de pleitear esse financiamento para as distribuidoras, né? E demais, agradecer a todos os colegas aí, que foi um prazer revê-los. Muito obrigado. Da minha parte, então, só agradecer, Leandro, pelo convite, parabenizar mais uma vez aí pela iniciativa, né?
e desejar aos nossos governantes que tenham serenidade e sabedoria para conduzir nosso país, nossos estados e nossos municípios aí durante esse momento de crise, dessa pandemia, que todos possamos passar aí com saúde, né, nesse momento aí, e com certeza a gente vai enfrentar depois um problema sério financeiro, mas vamos passar por ele também. Como disse o Eduardo, todos unidos aí, vamos abraçar a causa mais uma vez e vamos passar por essa de novo. Maravilha, João e Jonas. Para finalizar aí, depois eu faço o fechamento. Miguel, muito obrigado aí pela sua atenção, pela disponibilidade da DME, Poços de Caldas aí. É sempre uma satisfação aí estar conversando com vocês também. Espero também com vocês a gente poder fazer um bate-papo entre a BID e DME em uma outra data de melhor conveniência para vocês. E fiquei muito contente de vocês participarem ativamente e pelas suas posições aí também, proposições e preocupações. Obrigado, Miguel, e está com a palavra aí para as considerações finais aí. A gente agradece, a gente fica à disposição aí para participar nas próximas oportunidades, né? E para fechar assim, né, infelizmente, diante de uma pandemia mundial, o mundo fica mais pobre, o Brasil fica mais pobre e o setor elétrico acaba tendo essa consequência. Todo mundo vai empobrecer, não tem o que fazer, né? Mas eu tenho certeza, né? O setor elétrico, eu trabalho no setor elétrico há bastante tempo, e como essas pessoas que participaram aqui, ele tem pessoas brilhantes. Não é a primeira vez que o setor elétrico atravessa uma crise severa, já atravessou outras, e teve uma capacidade fantástica de se recuperar, de se reinventar, de mudar as regras, novo modelo, novíssimo modelo, e nós vamos para o ultra modelo agora, se for necessário. A ANEEL também tem, com vocês aqui, tem pessoas brilhantes que trabalham lá, eu confio muito nas decisões que vêm de lá, tá? Então, eu acredito que nós vamos passar por isso rápido e vai ser um grande aprendizado, como foi as outras crises, sairemos bem dela. E aí, um abraço a todos e agradeço aí a oportunidade, fico à disposição para quando tiver novos chats aí. Obrigado. Gente, muito obrigado aí pela participação de todos, obrigado também a todos os nossos participantes que tiveram conosco aqui nessa plataforma, nas nossas redes sociais. Estamos programando novos webinars com outros ramos do setor elétrico e sabendo que essa pandemia que a gente está passando é algo que era inesperado e ninguém queria. Mas nós temos que preservar o que nos é mais importante hoje, que é a nossa vida, a nossa saúde, a saúde das nossas famílias, de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Porque essa a gente não consegue recuperar, mas a economia, as nossas empresas, a gente sempre busca e sempre dá um jeito. Nunca a gente passou por algo tão forte como a gente está passando agora. Não dá para a gente comparar com 2001, com 2008. Nenhuma crise foi semelhante na era moderna de tudo que a gente está passando. Então, eu agradeço esse webinar com todas as pequenas distribuidoras, com a Brademp, que colocaram sua posição, sua preocupação e, principalmente, algumas proposições que eu entendo que são viáveis e são possíveis de serem realizadas por todos os órgãos públicos, seja da esfera federal, estadual e municipal. Mais uma vez, muito obrigado a todos os participantes, muito obrigado a todos das distribuidoras e estou à disposição, a BID está à disposição de vocês e vamos em frente que a gente tem muito ainda o que fazer, muito que se cuidar e muito para buscar lá na frente. Um grande abraço a todos e mais uma vez, muito obrigado. Até logo.